não ter o gene, mas ele não está expressando naquele momento. Então, toda vez que dentro de uma árvore genealógica tiver pintado o indivíduo de bolinha, a mulher, ela apresenta a característica que estamos estudando. Já já a gente vai ver um exemplo. Se não tiver pintado, ele ou ela, né, pode portar o genótipo, ou pode não portar. Por isso que nós temos que fazer uma análise estatística da probabilidade de um indivíduo dentro da família ter o gene, não expressar, e ter o gene e expressar. Tudo bem? Olha lá nosso quadro de novo. Professor, e quando ele tem o gene e não expressa? Aí, ó, ele é pintado pela metade. Mas também, meus queridos, tem a possibilidade, em alguns casos, de aparecer uma bolinha dentro. Alguns livros mostram isso, uma bolinha dentro. Significa que ele é heterozigoto. Ele tem o gene, mas não expressa. Ó, como é que eu represento um casamento? Olha aqui, ó, casamento de um homem, representado pelo quadrado, e uma mulher, representado pela circunferência. Então, quando eles estão ligados por um tracinho, eles são casados. Casamento extramarital. Olha aí, ó. É pontilhado a ligação entre um homem e uma mulher. Divórcio. Se separaram. Tá aqui, ó. Tem um traço. Uma barrinha falando que estão separados. E, professor, quando o casamento é consanguíneo, ou então quando o casamento é de pessoas de parentesco próximo, nós colocamos aí, ó, duas barrinhas, né? Na posição horizontal paralelas. Significa que a carga genética é próxima. Então, quando tem, então, as gerações, né? Gêmeos monozigóticos, quer dizer, que são advindos de um só ovócito de segunda ordem. Olha como é que eles são apresentados. Esses dois meninos são gêmeos monozigóticos, tá? E quando são gêmeos dizigóticos, de ovócito de segunda ordem diferentes, são dois ovócitos de segunda ordem, eles são totalmente diferentes, dizigóticos, são representados dessa forma. Tudo bem? Voltando, vamos então para as análises. Olha aqui, ó. Lê junto com o tio aí. O daltonismo é causado por um gene recessivo. Pessoal, sempre... Olha aqui para mim, pro tio, rapidamente. Sempre tem... O texto, ele vai te dar indicativa de como você vai analisar. Perfeito? Não tem como ter dúvida. Olha só as dicas, eu vou sublinhando para a gente poder analisar. Vamos analisar juntos isso aí. Olha lá no quadro rapidinho. Olha aí, ó. O daltonismo é causado por um gene recessivo. Recessivo. Everybody remember this? Todo mundo está recordando disso? Recessivo significa que ele tem uma letra minúscula. Porque ele se expressa em menor proporção. Se for dominante, letra maiúscula, porque ele se expressa em maior proporção. E o recessivo, para ele se expressar, ele tem que estar em homozigose. Então, viu? Então, o recessivo, ó, o tio vai colocar aqui rapidamente. Vamos utilizar uma letra universal, A. Então, é A. Recessivo, pequenininho. Localizado no cromossomo X. Olha! Então, significa que é uma herança sexual na região não homóloga do cromossomo Y. Na genealogia abaixo, os indivíduos representados com o símbolo escuro são daltônicos e os demais são normais. Então aqui, ó, símbolo escuro, daltônicos. Quem não tem símbolo escuro, visão normal. Professor, como é que nós vamos analisar essa árvore? Muito simples. Aonde nós localizamos a primeira geração? Primeira geração. Aqui. São os pais. Segunda geração. E a terceira geração. Perfeito. Homem é quadrado. Mulher está representada pelo círculo. Perfeito, meus queridos? Se todos que estão pintados expressam a característica que nós estamos analisando, aqui pro tio, qual é a característica que nós estamos analisando? Quem não consegue diferenciar determinadas cores, porque são daltônicos.
Então, se eles estão pintados, eles expressam esse fenótipo. E, observação, está ligado ao cromossomo X. Olha lá no quadro. Então, meus queridos, olhando para o quadro, nós podemos falar que na geração 2, a dica, sempre vamos analisar de baixo para cima, referenciando o que, professor? Quem está pintado. Então, olha só, o quinto indivíduo da geração 2 é um menino. Ele nasceu, a mãe e o pai tiveram 1, 2, 3, 4 filhos. Na posição da família, o menino é o quinto. Então, ele tem um A minúsculo, um A minúsculo. O menino tem um A minúsculo, só se você, Jefferson, não prestar atenção. Por quê, Jefferson? Porque como é ligado ao sexo, menino tem X e Y. Logo, o A minúsculo só está no X. Perfeito, meus queridos? Porque o homem só tem um X e um Y. Se o homem tem um X e um Y, e a característica aqui, ó, está no cromossomo X, ele só tem um. Só basta um para ele expressar a característica. E o menino da terceira geração também, X e Y. Basta um alelo minúsculo para ele apresentar a característica de ser daltônico. E os outros, professor? Vamos analisando então. Olha que análise, galerinha. Esse menino, ele recebeu um X. O pai e a mamãe dele não estão pintados. Então, eu vou colocar aqui, ó, X e Y para o pai, X e X para a mãe. Porque é uma característica ligada ao cromossomo X. A mãe está pintada? Não, professor. Então, um A maiúsculo normal ela tem. O pai está pintado? Não. Então, um A maiúsculo, quer dizer, normal, ele tem. Vamos aqui. Lembrei-me de uma coisa. Como o daltonismo começa com a letra D, então nós colocamos X, Y para o homem, X, X para a mulher. O D maiúsculo de normal é para o homem. Aí, X, Y para esse indivíduo, D minúsculo, porque ele é daltônico. X, Y para esse indivíduo, um D minúsculo, porque ele expressa a característica de ser daltônico. Agora sim, professor. That's all right. Professor, a mãe está pintada? Não. Então, ela tem um D maiúsculo de normal. O que o pai mandou para o menino do número 5? O pai mandou o Y, porque é o pai que define o sexo. Então, obrigatoriamente, esse X veio de quem? Da mãe. Então, a mãe, olha aqui, ó, ela apresenta a característica. Foi ela que mandou o X para o filho, porque o pai determina o sexo, mandou o Y. Então, a característica de deficiente, ele recebeu da mãe. O terceiro indivíduo é um menino. Então, ele é X e Y. Ele está pintado? Não, professor. Então, ele recebeu o D maiúsculo da mãe, porque o Y obrigatoriamente vem do pai. O indivíduo 4 é uma menina, professor? O indivíduo 4 é X, X. O pai manda só X para as meninas, porque Y é de homem. Então, como o pai não é deficiente, mandou o gene normal. O que agora pode acontecer, professor? A mãe pode ter mandado tanto o X normal ou o X que está com a deficiência de daltonismo. Professor, como é que eu vou saber qual das duas, durante a meiose, ela mandou? Só podemos determinar quando essa menina, número 4 da família, casar e ter filhos. Então, como a gente não pode definir,
Vamos colocar um tracinho no outro X, porque ela pode ter recebido tanto o X com D maiúsculo, normal, ou o X com D minúsculo, significa deficiente. Quer ver um exemplo? A menina de número 6 na posição da família. Não é uma menina? É. Então, ela tem X, X. O X do pai vai obrigatório, porque ele que definiu o sexo. Então, um X é do pai. O pai não é normal? Então, colocamos assim, ó. Mas o outro X, professor? Pode ter sido esse aqui, ó. Ou esse na meiose. Como é que eu vou saber qual desses dois a mãe mandou? Muito simples. O indivíduo de número 8, que é resultado do cruzamento dessa menina com esse homem aqui, ó. Esse homem é X e Y. Esse homem, ele apresenta deficiência? Não. Ele não está pintado, então o X dele é normal. Mas como é que ele tem um menino deficiente? Porque, obrigatoriamente, o X que ele recebeu veio dessa mulher aqui, ó, da número 6. Deficiente. Então, a gente descobriu aqui, ó, pela análise, que ela é portadora. Porque o pai, número 7, só mandou o Y para ele. Entenderam agora como uma mulher só pode ser definida após o casamento? E o indivíduo 9, professor, é uma menina, e o indivíduo 10 é uma menina na terceira geração. Eles estão pintados? Não. Essa menina, então, recebeu um X normal, e essa outra menina, número 10, um X normal, D maiúsculo, de normal, porque D vem de daltonismo. Se é normal, D é maiúsculo. Se é pintado, se expressa a característica deficiente, o D é minúsculo. Mas, professor, são homozigotos ou heterozigotos? Não podemos definir ainda, só após o casamento. Olha só uma outra situação. Dentro da família, se perguntar, a mulher 6 é homozigota? Quer dizer, ela é homozigota ou ela... Mulheres, ou vão ser assim, ó, homozigotas, mas ela é normal para os dois X sexuais. Ela pode ser homozigota, né? Ou ela pode ser... Ela pode ser homozigota, ela pode ser portadora, significa que ela tem um X deficiente e um X normal. Perfeito? Perfeito, professor. Mas ela também pode ser um X homozigoto, com as duas características. Ela é pura, deficiente. Olha só, esse X e esse, deficiente, D minúsculo, D minúsculo. Na explicação anterior, nós já observamos, olha aqui, ó, que ela é o quê? A 6? Portadora. Estamos observando aqui, ó, ela é portadora, ela recebeu tanto do pai como da mãe, ok? E se fosse uma outra situação? As mulheres 2 e 4 são certamente